Anuário Brasil 2015. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, começou a sessão mais tarde. O ministro Gilmar Mendes encurtou a reunião com os presidentes da AMB, da AJUF e da ANAMATRA. O ministro Celso de Mello cancelou a audiência agendada com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, destinada a explicar o ajuste fiscal do governo. O motivo foi o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2015 no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, que contou com a presença do presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Barros Levenhagen, do presidente do TSE, ministros do STJ, do TCU, conselheiros do CNJ, do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Coelho, do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e grandes nomes da advocacia que foram a Brasília especialmente para o evento. Em sua 9ª edição do Anuário da Justiça Brasil, sempre viabilizado pela Fundação Armando Álvares Penteado, que compareceu nas pessoas de sua presidente do Conselho de Curadores, Celita Procópio Carvalho, e do presidente da Fundação Antônio Bias Guilom Bueno. Pela editora Consultor Jurídico, discursou seu diretor, Maurício Cardoso. A FAAP saudou os ministros do STF e das Cortes Superiores na palavra de Celita Procópio. Antes do discurso do presidente Ricardo Lewandowski, foi dada a palavra ao ministro Marco Aurélio, que completa 25 anos como ministro da Casa. O êxito do anuário está retratado no fato de encontrar-se na 9ª edição. Está no fato de se ter, considerados os diversos patamares, cerca de 31 edições, sendo uma delas em língua estrangeira, em inglês. Termino com uma sentença já trânsita em julgado, contra a qual não cabe recurso. O anuário contribui para o almejado avanço cultural, quer considerado visual a plástica, quer considerado o conteúdo. Os meus cumprimentos a Márcio Chaer, os meus cumprimentos à Fundação Armando Álvares Penteado, neste ato, tão bem personificada na presidente do Conselho Curador, a nossa estimada Celita Procópio de Carvalho. Só posso desejar vida longa, vida muito longa a essa salutar parceria. Muito obrigado pela atenção que tiveram em me ouvir. O jurisdicionado nunca foi tão prestigiado como agora. Talvez já estejamos entre o início e a metade da caminhada. Talvez já tenhamos passado do meio do caminho. O certo é que o judiciário do século passado não existe mais. O país é outro, e já nos acostumamos com a ideia de que nada mais será como antes. E como diz o anuário que hoje lançamos aqui, é nas mãos das senhoras e dos senhores que está o destino do nosso Brasil. Muito obrigada. O país, dizem os jornais, está exausto, extenuado, fatigado da impunidade. É preciso punir. Momento de glória para quem acusa, nem tanto para quem defende. Nossa esperança é que o combate à corrupção seja feito com firmeza e coragem, mas também com serenidade e argúcia. É preciso evitar a histeria, a demagogia, o exibicionismo. Felizmente, podemos contar com a argúcia, a bravura e a independência da maioria dos nossos julgadores. São esses senhores e essas senhoras que estão escrevendo a história do direito e da justiça deste país. É a eles, assim como aos bons advogados e representantes do Ministério Público, ou seja, a todos vocês, que oferecemos a obra que aqui lançamos. O Anuário da Justiça, como bem assinalado, está em sua 9ª edição.
o que comprova o grande sucesso desta publicação, que é realizada pela editora Conjur, com apoio inestimável da Fundação Armando Álvares Penteado. Esta é uma publicação que já se tornou tradicional no meio jurídico, no meio forense, porque traz todo ano uma radiografia do Poder Judiciário brasileiro. E como foi dito com bastante acerto, um retrato escoimado daquelas notícias sensacionalistas que envolvem esse poder, traduzindo o mais fielmente possível o trabalho dos magistrados que labutam dia e noite para oferecer uma prestação jurisdicional mais célere e mais eficaz. Este ano, o anuário inova bem, meu querido amigo Márcio Chaer, ao trazer à baila um tema da mais alta importância, que é a reforma do judiciário. É preciso que todos nós, que integramos a família forense, como diz o nosso prezado presidente da OAB, Marcos Vinícius, é preciso que nós façamos uma reflexão dos avanços que logramos até o presente momento, desde a edição da emenda 45 de 2004, que foi o momento inicial da chamada reforma do Poder Judiciário. O Anuário da Justiça é uma ferramenta fundamental para a advocacia, para o profissional do direito, é uma ferramenta para as partes e é também um instrumento importante para a magistratura. É um anuário atemporal que vem sempre trazendo e fornecendo informações não só de cunho de caráter pessoal, mas também anúncios para os advogados, as reformas, as importantes decisões que ocorreram no último ano. O anuário é uma publicação de consulta necessária para todos aqueles que estão no mundo jurídico, para todos os operadores de direito. O anuário é uma grande ferramenta para todos os advogados. Nessa 9ª edição, é uma coisa muito curiosa, até eu estava conversando isso há pouco, que todo ano a gente pensa, poxa, será que vai conseguir vir alguma coisa nova, alguma coisa alterou? E é impressionante, porque a cada ano parece que ele se renova, sempre trazendo novas informações, complementando outras. É uma ferramenta realmente fundamental para quem quer advogar nos tribunais superiores. O Anuário da Justiça é um documento essencial, não só para advogados, mas para todos aqueles que militam no sistema de justiça, porque ele confere transparência, ele dá informações, dados sobre aqueles que vão julgar, como pensam, qual é a sua perspectiva de pensamento, a sua formação. Isso, mais do que um instrumento essencial para a advocacia, é um símbolo da transparência do Poder Judiciário. O anuário é uma grande contribuição para o sistema de justiça, já há quase uma década, e para todos nós que trabalhamos com o sistema de justiça, sendo do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público, da Advocacia Pública, nos ajuda demais, porque traz uma ideia geral sobre a justiça, uma ideia geral sobre o judiciário, nos traz detalhes que nem sempre nós conseguimos ter numa única obra. Então eu quero parabenizar o consultor jurídico pela grande iniciativa do anuário e que tenhamos ainda por muito tempo. Hoje em dia, essa publicação ela é uma obra fundamental para qualquer um que, de fato, milite e atue na área. Ela tem detalhes, dados, enfim, a pesquisa feita por vocês é um trabalho realmente primoroso, de modo que eu só tenho a parabenizá-los por tudo isso que vocês nos proporcionam e mais, contribuem, ajudam, facilitam o nosso dia a dia. Eu acompanho o anuário desde a primeira edição. Aliás, eu acompanho o Conjur desde que ele começou, nos primeiros dias, e eu acho que o anuário é o projeto de excelência do Conjur. Ele condensa e projeta, dá uma maior magnitude ao grande serviço que o Conjur já presta, faz um registro documental dessa produção da magistratura, do Poder Judiciário, da advocacia, dos operadores em geral do direito.
Essa solenidade, eu digo que ela não se repete nunca, ela sempre se oxigena, porque o Poder Judiciário, através dessa revista, faz um feedback aos advogados brasileiros do que se passa nos tribunais superiores. Sem sombra de dúvida, é um grande serviço prestado ao Judiciário, aos brasileiros e aos jurisdicionados.